pessoal. Sou Maurício Longo e esse aqui do meu lado é Alexandre Strack. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre as novidades anunciadas pela Apple na primeira WWDC inteiramente virtual e os impactos que elas devem trazer para quem desenvolve aplicativos e para o ecossistema de aplicações em geral, né, Alexandre? Devem ter impactos grandes. Muitas mudanças, coisas bastante interessantes. Eu diria que, para quem desenvolve aplicativos, pode ser o início de uma era completamente nova. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve chamar a atenção, que não é uma coisa que ganhou tanta ênfase, aliás, ganhou muito pouca ênfase, no meu ver, na apresentação, é o fato de que você vai poder passar a rodar as aplicações de iPad e de iPhone nativamente no Mac. Né? Por que isso? Porque a Apple anunciou que ela vai estar migrando dos processadores Intel para processadores próprios, processadores que usam a mesma arquitetura que aqueles usados nesses dispositivos hoje. E, cara, isso para mim é uma mudança muito radical, porque você tem aplicações específicas de iPad. Eu vou pegar no iPad primeiro, porque o iPad é mais próximo do Mac em tamanho de tela. Logo, a experiência de você levar uma aplicação feita para iPad para o Mac vai ser uma experiência mais interessante imediatamente do que a de um iPhone. Né? Mas é mais de 1 milhão de aplicações, né? É mais de 1 milhão de aplicações só no iPad, né? Só no iPad, isso, só no iPad. Só no iPad são mais de 1 milhão de aplicações, fora a quantidade de aplicações que você tem para os iPhones, e você poder rodar tudo isso no mesmo ambiente, mais as aplicações que são desenvolvidas unicamente para o ambiente do Mac. Então, isso para mim é realmente algo muito impactante e muda completamente o universo, do meu ponto de vista, das empresas que criam software, porque você ganha um público muito maior. É claro que quando você pensa na quantidade de usuários de Mac, não dá para comparar com a quantidade de usuários de iPhone, nem com a quantidade de usuários de iPad. Né? Mas, de qualquer jeito, ou seja, o fato de você agora no Mac poder ter todas aquelas aplicações rodando nativamente, vai fazer com que você talvez pense que você não tinha um Mac e vai pensar agora, vou ter um Mac porque eu posso ter todo aquele universo de aplicações rodando nativamente dentro do meu sistema operacional. Né? É a tal da tecnologia Universal, né, que eles chamaram. Você faz um desenvolvimento e através daquela tecnologia você roda automaticamente, não interessa para qual ambiente ele foi criado anteriormente. Eles estão reeditando a tecnologia que eles utilizaram para fazer a migração dos processadores PowerPC para os processadores Intel. E naquela época funcionou perfeitamente. Isso foi aproximadamente 13 anos atrás. E eles reprisaram exatamente o que o Steve Jobs fez na apresentação daquela época, onde ele fez todos os anúncios de software e demonstrou todas as novidades de software já no Mac com processador Intel. Né? E eles reprisaram a mesma coisa agora. Eles demonstraram todas as novidades de software e toda a apresentação já foi feita num Mac com um processador Apple. Né? Isso para a migração das próprias aplicações, né? Ou seja, para as aplicações que foram feitas para o sistema operacional rodando no Intel, através dessa tecnologia que inclusive tem o mesmo nome, né? O Rosetta 2, antes chamava Rosetta, agora é o Rosetta 2, para fazer com que você rode nativamente. É claro, como você alertou, fizeram exatamente do mesmo jeito. Eu me lembro dessa apresentação, onde no final da apresentação o Steve Jobs disse, e nós estávamos esse tempo todo rodando um Mac na arquitetura Intel, e dessa vez eles falaram a mesma coisa, estamos rodando dentro da arquitetura dos processadores da própria Apple. O que foi, eu acho, bastante interessante foi eles demonstrarem
o porquê que eles tomaram essa decisão, né? Durante a apresentação, eles mostram o responsável pelo desenvolvimento dos processadores e eles falam que nos últimos 10 anos eles vieram evoluindo os processadores de tal forma que, tanto no iPad quanto no iPhone, eles atingiram uma performance É muito superior a que a Intel está tendo hoje. É muito superior ao que a Intel está tendo. Então, não tem mais como a gente não pensar em fazer essa mudança, porque nós estamos abrindo possibilidades de evolução que a gente não está conseguindo com aquela arquitetura. E eu mesmo me lembro que nós tivemos uma conversa, sei lá, mais ou menos uns 8 meses atrás, e eu fiquei revoltado quando você falou que estava ouvindo esses rumores, né? Eu falei, cara, novamente esse negócio de sair de um processador e para o outro, pô, vai ter todos os problemas para quem escreve o software e tal. E você falou, Alexandre, não tem jeito, porque os caras não estão conseguindo mais evoluir. A arquitetura da Intel não está permitindo que a Apple avance. E foi muito legal que o responsável pelos processadores mostrou isso, né? Ele falou assim, quanto maior, né, o dispositivo, né, quanto mais exigente é o dispositivo, maior é o consumo de energia. Ele falou, então o que você espera? Você espera, obviamente, que você tenha um processador que, independente do tipo de equipamento, ele consuma menos energia. Claro que isso está diretamente relacionado com a capacidade da duração da bateria, e eles estão, obviamente, olhando para a questão dos Macs, que são os MacBooks, né? É claro que as outras gerações, os próprios Mac Pros, que já são desktops, esses vão ter bastante ganho também, mas eles não têm o problema da bateria diretamente, né? Porque você usava eles conectados na energia. Mas para os MacBooks, isso vai fazer uma diferença grande, porque muito provavelmente a bateria vai durar ainda mais a partir do momento que eles fizerem essa migração, né? Você pode esperar aí ver Macs com bateria durando 30 horas para cima. A gente está falando de equipamentos com a capacidade de você trabalhar tipo 3 dias sem recarregar. 3 dias normais de trabalho, né? O que cá para nós é uma coisa impressionante, né? Ou, é claro, também é outra opção que a Apple também gosta bastante. Acredito que a gente veja as duas coisas. Tá? Um dispositivo com uma bateria de duração de em torno de 20 horas e infininho. Então, outra coisa que eu gosto muito, na verdade. Né? Bom, desde que eles não inventem com o teclado, que aquele teclado era realmente ruim. Melhor o teclado. Eles mesmos descobriram que não era bom, eles não assumiram que não era bom, eles disseram que as pessoas preferiam uma performance, que então eles conseguiram evoluir. Enfim, nós sabemos que aquele teclado muito fininho era muito ruim para digitar, né? Eu acho que essa, de todas as apresentações das novidades, como você falou, foi de longe a coisa mais revolucionária que a Apple apresentou nesse WWDC. Principalmente porque eles também demonstraram como que eles estão fazendo com as grandes empresas de software, né? Eles estão entregando um pacote, um kit, né, de desenvolvimento que vai a nova versão do sistema operacional com os novos chips no que era um Mac Mini, para você poder fazer os desenvolvimentos e testar diretamente naquela máquina, enquanto você tem os Macs ainda rodando no Intel, né? Porque a expectativa é que as novas máquinas saiam até o final do ano, né? Saiam em linha de produção já... Os primeiros modelos de produção saem ainda até o final do ano. Até lá, segundo o Tim Cook comentou no final da apresentação, eles ainda vão lançar novos modelos de Mac Intel ainda durante esse ano, e aí a partir do final do ano eles vão começar a lançar os novos modelos com processadores próprios da Apple. Eu imagino que os primeiros modelos a saírem, além do Mac Mini, que é a grande plataforma de desenvolvimento de baixo custo da Apple, vamos dizer assim, que eles comecem por aqueles equipamentos onde uma CPU de baixo consumo de energia vai ter um maior impacto imediato, ou seja, os mais finos.
né? Num MacBook Air, a mudança de processador com uma redução de peso deve ainda te entregar uma bateria de duração de mais de 20 horas, com um peso talvez em torno de 1 quilo, que é um patamar onde concorrentes da Apple estão hoje, né? O que eu espero ver, né? Com essa questão de você poder rodar os aplicativos de iPad e de iPhone no Mac, não vai ser algo que vai demorar muito você poder usar a stylus, né, a pen lá, na tela do Mac. Eles têm relutado muito, né? Eles têm, cara, tem, mas a partir do momento que isso é um diferencial para quem usa iPad, eu particularmente, já comentei isso para você, eu não, para mim, não me vejo fazendo anotações e vendo aquelas anotações transformar em texto como um dos grandes diferenciais. Mas, por outro lado, usar o iPad como uma ferramenta para você desenhar modelos e fazer, sei lá, esquemas que facilitem o entendimento, a compreensão, a explicação, isso eu acho que é muito bom. Para mim, é uma das gigantescas vantagens de você ter um equipamento como o iPad para você fazer explicação e interagir com a caneta ali, fazendo desenhos à mão livre, desenhos que expliquem funcionamentos e tal. Você poder fazer isso na tela do computador com a stylus lá, com a pen, vai ser algo, cara, na minha opinião, que abre um novo formato de utilização do computador de uma forma bastante significativa, porque o mouse não é a mesma coisa. Você sabe que não é. É o mesmo ponto onde a Microsoft está com a linha Surface. A verdade é que a gente pode imaginar, eu convido vocês a me acompanharem agora na imaginação, que com a mesma arquitetura de hardware, a Apple pode não permitir isso, que é uma coisa bem natural da Apple, mas com a mesma arquitetura de hardware, a gente pode vir a estar vendo os atuais iPad Pros rodando o macOS, com suporte a mouse que eles já têm hoje, e teclado com touchpad que eles também já têm hoje. E, consequentemente, você teria um equipamento equivalente ao Microsoft Surface, que é tanto um notebook como um tablet, sem nenhuma perda no quesito, em qualquer dos dois quesitos. Inclusive, se você pegar o iPad de 12.9 polegadas, ele tem um tamanho que é praticamente o mesmo do MacBook Pro menor, um peso bem menor, uma bateria que dura muito mais. Bom, essa era uma das coisas que a gente já falava há vários anos atrás, que ia chegar um momento onde esses equipamentos teriam a capacidade de substituir completamente os notebooks, né? Eu acho que a gente está muito próximo disso, eu concordo para você, dependendo do tipo de uso que você faz do computador, com um iPad de 12 polegadas, 12.9, ainda com aquele mecanismo do teclado, com mouse e tal, ainda tendo a possibilidade de você usar a caneta. Eu acho que você tem ganhos muito significativos, novamente, dependendo do tipo de uso que você faz do computador. Agora, para algumas atividades, ele, obviamente, eu acho que ainda vai levar algum tempinho para ele poder substituir, por causa do conforto do tipo de utilidade que você dá para o seu computador, entendeu? Mas eu concordo totalmente com você, eu acho que a gente está muito, muito, muito próximo de ver uma realidade onde as pessoas possam trabalhar com a performance absolutamente igual ou muito superior, né? Porque as baterias dos iPads hoje já têm uma duração muito superior. Gigantesca, né? A qualidade da imagem é linda, é perfeita, então não deixa nada a desejar. O processador permite que você edite vídeos e faça... Em 4K. Faça... Em 4K e, inclusive, eles até demonstraram isso, né? Com 3 streams simultâneos dele. Então, quer dizer, eu acredito
que a gente vai ver aí uma migração do formato com como as pessoas trabalham, mas a gente tem que esperar um pouco para ver como é que vai ser essa adaptação. Eu, particularmente, gostaria muito de que os MacBooks pudessem usar a canetinha para algumas coisas, porque eu acho que ajudaria muito no uso de determinados tipos de software para fazer explicação, demonstração, enfim, discutir projetos. Eu acho que ajudaria muito. Não para mim, Alexandre, não para escrever na tela do computador no lugar de digitar. Eu jamais prefiro escrever no lugar de digitar. Se eu preferir escrever, eu uso a melhor invenção de todos os tempos, que é papel e caneta ou lápis. Isso funciona lindamente para escrever. Eu não preciso de vidro para poder escrever, cara. Se eu quiser escrever, eu vou para o papel. Tem dois últimos pontos que eu acho que são interessantes a gente discutir. Eu vou colocar os dois e a gente pode seguir na ordem que você preferir. O primeiro é considerando que a Microsoft já tem o Microsoft Surface Go, que o Microsoft Surface Go 2 agora, se não me engano, que são produtos da linha Surface que rodam em plataforma ARM, ou seja, essencialmente a mesma base, não a mesma implementação, mas a mesma arquitetura que a Apple usa nos processadores dela. Se essa mudança da Apple vai ajudar a impulsionar o restante da indústria a abraçar a arquitetura ARM e jogar a Intel para o espaço. Porque a Microsoft claramente tem a capacidade de fazer a mesma brincadeira que a Apple está fazendo com os equipamentos dela. Talvez um pouco menos de audácia. Só para lembrar você que você está batendo na mesa e aí eu estou pegando o microfone? O microfone está capturando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto estima-se que mais ou menos 30% do custo de um Mac seja a CPU, porque a Apple utiliza as CPUs high-end da Intel em toda a sua linha. O processador da própria Apple, vai custar para ela centavos. Então, vem a pergunta que se coloca, e eu tenho já a minha opinião do que vai acontecer. Aonde vai a diferença de preço, de custo, do equipamento? Vai para o resultado da Apple, vai para o consumidor? Eu tenho já a minha opinião. A Apple naturalmente leva todos os ganhos dela para dentro do resultado, né? Eu duvido muito que ela devolva o ganho para as pessoas na tentativa de popularizar os equipamentos, porque isso não é prática da Apple, né? A prática da Apple, ela está naquele nível Apple e ela sempre agiu desse jeito, né? Desde o Steve Jobs, inclusive. As formas como ele explica isso não são muito polidas, né? Isso daí... A última explicação dele já não é uma realidade, né? A última explicação dele foi: não sei como fazer um computador que não é uma porcaria que custe menos de que $500, vamos dizer. Então, mas você vê que os telefones, eles, em alguns momentos, eles adotaram a possibilidade, eles fizeram telefones mais baratos para conseguir ficar numa determinada faixa do mercado e com qualidade excelente. O que eu acho que eles vão fazer? Eu acho que na linha que eles têm de computadores, eles vão engolir o ganho inteirinho e, cara, vai levar o resultado lá para cima. Mas eles vão ter a possibilidade de lançar computadores de altíssimo nível numa nova linha, talvez com um custo melhor. E eu acho que isso não é uma coisa que seja impossível e que a gente não possa ver vindo da Apple. Acho que veremos muito provavelmente, e talvez essas linhas já tradicionais de computadores e de equipamentos que eles fazem
eles mantenham como a linha premium e eles façam novas linhas com excelente capacidade, mas com alguns recursos que não são os da linha premium. Talvez eles possam testar novos tipos de tecnologia de apresentação, né, de telas. Eles podem botar algumas coisas mais, talvez, avançadas nesses computadores, mantendo o preço, porque eles sabem que ainda assim a margem vai estar lá para cima, porque eles têm espaço para fazer isso. E aí eles podem usar essas tecnologias já consolidadas, lançando numa versão mais nova, aonde o preço seja diferente, para eles talvez conseguirem trazer para dentro do mundo Apple aquelas pessoas que não vão, porque, cara, muita gente não vai porque acha proibitivo pagar mais de $1.000 num computador. Porque o preço, em alguns momentos, chega a ser ridículo. Mas... em alguns países como o nosso, é literalmente impublicável, porque tem computador da Apple aqui que é preço de apartamento, né? Então, não é nem de carro, né? De carro já é normal, é preço de apartamento. Vamos... A segunda coisa que você comentou, que eu quero comentar também, eu realmente acho que a Intel entrou numa linha muito complicada. E isso pode significar, eu não diria o fim dela tão curto tempo, mas pode significar, sim, o início de uma situação bastante difícil de reverter. Talvez ela sobreviva mais com os processadores só nos servidores, coisa desse tipo. Acho que pode ser, mas eu realmente acredito que na computação pessoal, eu acho que esse movimento, juntando com a possibilidade que a Microsoft pode fazer também, pode ser que a gente esteja vendo uma situação irreversível para a Intel, mas a gente não sabe se a Intel tem alguma coisa guardada na manga. Assim, para quem acompanha a parte de CPUs, a Intel está tomando uma surra da AMD recentemente, na própria arquitetura dela, vamos dizer assim. A AMD está com linha de processadores com desempenho substancialmente melhor do que o da Intel, levando o número de cores do processador muito além do que a Intel está entregando, consequentemente tendo um desempenho, vamos dizer assim, em aplicações mais sofisticadas, muito superior a um custo menor. Então é uma situação de fato complexa. Agora, falando da Apple e dos preços, eu acredito que a Apple reduza um pouquinho os preços, porque a Apple aumentou um pouquinho os preços há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, quando ela introduziu aquela touch bar no computador, e que essencialmente incorporou um iPhone dentro do Mac, e ela aumentou correspondentemente o preço do Mac no custo de produção de um iPhone antigo. Então, eu acredito que a Apple potencialmente volte aos patamares históricos de preço dela, em torno de $100 a $200 a menos nos notebooks mais high-end. Acredito sim que a Apple possa vir a introduzir uma linha de notebooks, ou um modelo de notebooks, vamos supor assim, como se fosse o MacBook SE, onde exatamente. Você tenha a mesma duração de bateria que você tem no MacBook atual, né, com o processador novo. Então você não vai ter o ganho de poder ter um notebook que dura a bateria 30 horas, né, mas você vai ter um MacBook por um valor em que eu ousaria dizer que a Apple vai dividir com você o ganho. Ou seja, ela vai aumentar 50% o ganho dela e te entregar um descontinho para você comprar um MacBook de segunda linha, vamos dizer assim, com umas especificações propositalmente reduzidas. Esse é o comportamento padrão da Apple, não acho que vai mudar agora. Então, acho que deve ser esse o comportamento da coisa agora. Invariavelmente, tem aí
muita coisa para a gente observar e potencialmente grandes oportunidades para quem está envolvido no ecossistema da Apple. Né? Porque, na verdade, nesse momento eles estão consolidando basicamente 3 plataformas de execução de aplicativos. Nada impede que eles... A da TV também. A da TV também, eu não vi a da TV. Mas é porque é a mesma base de arquitetura, vamos dizer assim. Então, quer dizer, daqui a pouco a realidade é que os caras vão ter um grande sistema operacional que roda em quase qualquer tipo de dispositivo, né? Que é o que eles estão caminhando, né? Eu sinceramente acredito que essa mudança ela tem um ponto muito positivo, que é, como a gente falou logo antes, né? O tamanho do mercado se transforma a partir do momento em que você passa a ter possibilidade de executar muito mais aplicativos. Cá para nós que viemos dessa área de criação de produto, tecnologia e tal, depois da entrada do iPhone e da App Store, a gente viu uma coisa que é inimaginável, né? A quantidade de aplicativos que surgiram é ridiculamente gigante, né? E isso criou um novo mercado. A Microsoft não conseguiu fazer isso tendo dominado o ambiente de desktops. E aí, ou seja, a Microsoft ela fez uma coisa que foi muito ruim no final das contas para ela, que foi que ela provocou a extinção da maioria dos grandes players da plataforma dela de software. Ela, na verdade, ela tinha uma plataforma, mas ela parece que não gostava do ecossistema. Exato. Ela tinha uma plataforma, mas ela não gostava do ecossistema. A Apple não. A Apple lançou uma plataforma e adorou o ecossistema, porque ela descobriu, cara, posso ganhar de todo mundo que está usufruindo da minha plataforma. Aliás, isso pode dar um outro programa, porque tem algumas discussões aí, onde ela começou a entrar por um caminho meio torto, vamos dizer assim. Mas, enfim, abriu uma possibilidade, né? Cara, 1 milhão, vamos pensar seriamente, mais de 1 milhão de aplicativos só para iPad. É uma imensidão, cara, de possibilidades, né? Se você levar em consideração mais os de iPhone e tudo isso podendo rodar no seu Mac, é meio difícil de você imaginar que você não tenha algo que possa suprir a sua necessidade em termos de software, né? Até porque a gente, quando está pensando assim, talvez esteja pensando muito em software de produtividade, coisa desse tipo, mas, cara, em diversão. A quantidade de jogos que tem para essas plataformas é enorme. Então, eu realmente acredito que a gente está vendo nascer novamente um novo mercado para desenvolvimento de software que ninguém fez. E a Apple está fazendo mais uma vez. Bom, gente, a gente acho que cobriu extensamente os tópicos principais aqui, mas ainda tem muito assunto para se discutir dos movimentos que estão acontecendo aí, mas esses ficam para um próximo programa. Vamos deixar as polêmicas mais complexas para outro programa. Valeu, pessoal. A gente fica por aqui hoje, a gente se vê então no próximo programa. Valeu, até lá.